Ai. Então, nosso conteúdo é estrutura e função de peptídeos e proteínas. Nós vamos começar com aminoácidos, que são os componentes dos peptídeos e das proteínas. Da mesma forma que a gente viu que nos oligosacarídeos e nos polissacarídeos eu tinha os monômeros, né, que são os monossacarídeos, aqui nos peptídeos e nas proteínas eu tenho os monômeros, que são os aminoácidos. Então, eu já trago aqui uma representação de uma fórmula de um aminoácido, né, que são consideradas as unidades monoméricas dos peptídeos e proteínas. Aqui à esquerda, uma representação esquemática, né, de uma fórmula estrutural de um aminoácido. O carbono que está aqui no centro é chamado carbono alfa, e esse é o carbono principal do aminoácido. A ele está ligado uma carboxila, está ligado uma amina, um hidrogênio e um radical. Então, como esse carbono central é chamado de carbono alfa, a carboxila ligada a ele é dita carboxila alfa, e a amina ligada a ele é dita amina alfa. Aqui ao lado, então, está mostrado novamente a estrutura, agora naquele formato, né, bola e bastão. O carbono alfa está mostrado em preto, os oxigênios estão mostrados em vermelhos, o nitrogênio está mostrado em azul, então, e os hidrogênios nesse cinza clarinho. Tá? Observem que a carboxila está com carga negativa, isso significa que a carboxila está ionizada no pH biológico. Normalmente, a carboxila, né, é representada como COOH, mas isso é com pH ácido. Agora, no pH biológico, essa carboxila já perdeu o próton, já perdeu aquele hidrogênio, então a carga do oxigênio fica negativa. E a gente costuma representar isso muito corriqueiramente dessa forma, porque a gente já está considerando que essa molécula está no pH biológico. Tá? Esse radical, aqui, o QSR, é a parte variável do aminoácido. E aqui nessa outra figura, da direita, ela está mostrada como cadeia lateral. Então, a gente costuma chamar essa parte do aminoácido de radical ou cadeia lateral. E aqui algumas características gerais dos aminoácidos, que eles são monômeros ou são unidades, né, com um baixo peso molecular. E quando eles estão ligados por ligação covalente, que é uma ligação estável, os aminoácidos vão formar os oligopeptídeos e as proteínas. Essa organização de ligação de aminoácidos para formar peptídeos e proteínas é chamada de polimerização, e ela acontece no processo que nós chamamos de tradução. Então, a tradução pode ser mencionada como a síntese do peptídeo ou da proteína, e isso a gente vai ver na biologia molecular. É um tema que a gente aborda na biologia molecular. E aqui, então, eu trago uma figura esquemática representando, né, os aminoácidos. Cada aminoácido, cada monômero é uma bolinha, e quando esses monômeros estão ligados por ligação peptídica, que aqui está representado por esses tracinhos em azul, eu começo a ter os peptídeos e as proteínas. Observem que eu tenho estes aminoácidos, que são 20 aminoácidos, tá? Que são os formadores de peptídeos e proteínas, e eu posso ter com eles diferentes combinações, então eu posso ter diferentes proteínas. Aqui eu tenho, por exemplo, organizados 3 sequências de aminoácidos, então eu poderia dizer que eu tenho 3 proteínas diferentes.
E a proteína é o produto final de um processo que nós chamamos de fluxo da informação gênica. Então, a informação para a síntese de proteína está lá no DNA, essa informação é decodificada para a síntese de um RNA codificante, e depois, no processo de tradução, ocorre a síntese da proteína baseada no molde que é o RNA codificante. Então, aqui tem uma coisa bem importante para a gente destacar, que no caso da síntese de carboidrato e de lipídios, não ocorre a necessidade de um molde. O molde é necessário somente para a síntese de peptídeos e de proteínas. Então, quem é o molde? O molde é o DNA, que é transcrito num RNA, e esse RNA é traduzido numa proteína. Então, é isso que está mostrado aqui. Eu tenho aqui à esquerda o DNA, que é uma sequência de nucleotídeos em dupla fita, né, em dupla cadeia. A partir dessa sequência, eu vou ter um transcrito, que é um RNA mensageiro. Então, uma das cadeias vai dar origem a esse transcrito. E a partir desse transcrito, então, eu vou ter a organização dos aminoácidos unidos por ligação peptídica para que eles deem origem à proteína. Observem aqui que eu mudo, né, de nucleotídeo para aminoácido. Então, existe uma troca aqui de constituinte, né, porque o DNA e o RNA está sendo formado por desoxirribonucleotídeos e ribonucleotídeos, e as proteínas são formadas por aminoácidos. E aqui eu trago um exemplo. Então, no genoma, eu tenho um gene específico, uma sequência de DNA específica, que vai codificar uma sequência de RNA mensageiro específica também. E a partir dessa sequência de RNA mensageiro, vai ser traduzida uma proteína, vai ser sintetizada uma proteína. E aqui eu trago um exemplo, então, que é um gene que foi estudado no nosso laboratório, que é o gene HFQ de uma bactéria. E essa sequência que está mostrada em preto é uma sequência do genoma da bactéria. Então, e aqui também que está mostrado em vermelho, até que o preto chega aqui embaixo, né? Então, a partir daqui de cima da esquerda, na parte superior, CTC, até a parte inferior direita, TGG, eu tenho uma fração do genoma da bactéria, em forma de DNA, né? Representado por desoxirribonucleotídeos, tá? E dentro dessa fração, eu tenho uma sequência de um gene, tá? E aqui, essa parte aqui mais que está na parte da quarta linha aqui, já é o gene que eu estou trabalhando. E neste momento aqui, onde está marcado esse ATG, começa a parte que se refere à sequência de RNA mensageiro, que vai ser traduzida, tá, para colocar um aminoácido específico na proteína. Então, ATG, AGC, AAC significa uma sequência de gene que está mostrada aqui em vermelho. Então, tudo que está mostrado aqui em vermelho significa o gene codificador da minha proteína. Cada conjunto de 3 bases codifica um aminoácido. Então, ATG codifica o aminoácido metionina, que é dado por M, AGC codifica o aminoácido serina, que é dado por S, e assim por diante. Até eu chegar aqui embaixo, onde eu tenho o TAA, que é uma sequência de nucleotídeos que não codifica nada, que a gente chama de códon determinação. Tá? Então, aqui é o fim da sequência que codifica a proteína. Tá? O fim do gene é um pouquinho mais para frente, que é aqui nesse GGG, que é o fim do gene. Isso a gente vai ver na biologia molecular, eu não vou entrar tanto em detalhe hoje. Mas o que eu quero que vocês já percebam e que vocês vão trabalhar muito na bioinformática é que vocês têm um código, que é o RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro
que está mostrado aqui em vermelho, vai ser traduzido para um outro código, que é o código de aminoácidos da proteína. Então, todas essas letras azuis aqui significam os aminoácidos componentes da proteína. E eles estão colocados nessa ordem justamente porque o código para eles também está colocado nessa ordem. Então, eu vou explorar essa sequência um pouquinho mais para frente, mas isso aqui é para a gente já ilustrar como é que a bioinformática enxerga, né, o que a biologia está lá me contando em termos de célula. Agora vamos voltar aqui um pouquinho, né, para a estrutura dos aminoácidos. Eu quero reforçar aquela questão que eu já tinha colocado. A figura aqui da esquerda é uma representação geral de um aminoácido, onde a carboxila não está ionizada, e a figura aqui da direita é onde a carboxila está ionizada, então está com carga negativa aqui. Observem que também a amina está com carga positiva e aqui ela não está com carga, né? Na esquerda ela não está com carga. Então, essa representação da direita é a representação mais fiel em termos biológicos, porque representa uma situação de pH biológico, que é o pH superior a 6, se a gente for considerar a célula como um todo. Uma coisa importante aqui também para a gente olhar é que esse carbono alfa, que está aqui no centro, ele é um carbono quiral. Por quê? Porque ele tem 4 ligantes diferentes. Ele tem o grupo alfa-carboxila, o grupo alfa-amina, o hidrogênio e o radical, que é diferente desses outros 3 ligantes que estão aqui representados. Por isso, eu posso ter uma imagem especular dessa estrutura. Então, aqui à esquerda, né, eu tenho a representação de bola e bastão, carbono alfa central, carboxila, amina, hidrogênio e radical, e aqui à direita a imagem especular dessa molécula. Por isso, eu posso ter a forma L e a forma D. Isso me indica que eu posso ter para cada um dos aminoácidos a forma D e a forma L. E aqui eu já estou trazendo um aminoácido com identidade, onde o radical é um grupo metil. Então, carbono alfa central, carboxila alfa, amina alfa, hidrogênio e o radical agora é um metil. Como esse radical tem identidade, esse aminoácido tem identidade, é a L-alanina, que pode ter a imagem especular, né, como D-alanina. Quem são os aminoácidos que a gente encontra na natureza de forma, né, natural e bem frequente? São os da forma L. Então, se eu simplesmente falar para vocês alanina, treonina, triptofano, serina, eu estou falando da forma L. Se eu quiser me referir à forma D, aí eu vou ter que obrigatoriamente informar. Isso aqui é uma D-alanina, isso aqui é uma L-serina, um D-triptofano, um D-serina, um D-cisteína, o que for. E aqui a gente só mostra um tipo de representação que é baseada naquela representação do gliceraldeído. Lembrem que quando eu falei para vocês do carboidrato, eu falei que existia uma representação arbitrária do gliceraldeído, né, que é o menor carboidrato com radical aqui de aldeído. Então, existe o L-gliceraldeído e existe o D-gliceraldeído. O que está sendo feito aqui? Está sendo feita uma comparação da alanina com o gliceraldeído. Esse carbono 2 do gliceraldeído é o carbono quiral, que tem 4 ligantes diferentes, e o alfa carbono aqui da alanina é o carbono quiral, que tem 4 ligantes diferentes. Então, o que se fez foi uma comparação para se arbitrar que essa representação que está mostrada aqui na alanina à esquerda é a L-alanina e a representação que está mostrada aqui à direita é a D-alanina, porque ela está comparada com o D-gliceraldeído. Então, de uma forma, né, de representação de forma de projeção, eu trago novamente aqui os dois aminoácidos, L-alanina e D-alanina, mas a gente vai mais focar na forma L, né, e vamos esquecer aqui da forma D, nem precisa se preocupar com a forma D.
Aqui uma outra representação em perspectiva, só para vocês perceberem que existe essa possibilidade também, porque a molécula é uma molécula tridimensional, então eu posso indicar isso na representação. E agora nós vamos falar do radical, porque é o radical que dá identidade ao aminoácido, e também, como eu comentei, ele é chamado de cadeia lateral. Esse radical varia de acordo com o tamanho, a forma, a carga e a capacidade de formação de ligações de hidrogênio e também em questão de reatividade química. Então, existe uma classificação geral para os aminoácidos de acordo com os radicais que eles apresentam. Essa classificação, às vezes, ela muda de acordo com os autores, mas eu geralmente trago essa que eu estou apresentando aqui para vocês, porque é realmente a mais comum de se encontrar na literatura. Então, de acordo com os radicais que os aminoácidos apresentarem, eles vão se subdividir em apolares, com radical alifático, aromáticos, que são geralmente apolares, polares, com radical não carregado, com radical carregado positivamente e com radical carregado negativamente. Nesses 5 grupos se distribuem os 20 aminoácidos que são comuns nas proteínas e que são determinados pelo código genético. Tá? Se houver variação de aminoácido na proteína, porque essa situação aconteceu depois da tradução, e isso eu vou comentar com vocês mais tarde. Então, agora eu vou mostrar os aminoácidos, mas lógico que não é nada questão de decorar, é só questão de entender e usar corretamente essas informações. Nesse grupo dos não polares com radicais alifáticos, eu tenho esses 6 aminoácidos: a glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina. Observem aqui que eu tenho uma exceção já nesse primeiro grupo, que é o caso da glicina, que ela não apresenta 4 ligantes diferentes em torno do carbono alfa, então ela é uma exceção àquela regra, e ela é um aminoácido que tem um carbono aquiral, quer dizer, não tem carbono assimétrico aqui. O restante, todos eles vão ter 4 ligantes diferentes, e o radical está representado ou marcado aqui nessa cor de rosa, né? Também eu quero chamar atenção para isso aqui, que está mostrado, que é a prolina. A prolina tem uma diferença, porque ela não é um radical aberto, e sim o radical está fazendo uma ligação com a alfa-amina. Então, a prolina apresenta um radical fechado. Isso aqui tem uma consequência em termos de estrutura que eu vou comentar mais tarde. Então, aqui só para reforçar o que eu acabei de falar, né? Os carbonos do radical são esses que estão representados aqui dentro desse retângulo laranja. O carbono alfa está apontado aqui no laser, está ligado ao carbono carboxílico, à amina e também ao hidrogênio. Esse aqui é o segundo grupo, que daí os radicais são radicais polares, tá? E não carregados. Aqui eu tenho a serina, a treonina, cisteína, glutamina e asparagina. Na sequência, eu tenho dos aromáticos, que o radical tem esse anel. Então, aqui se encaixa a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Aqui, só por curiosidade, para a gente entender que os aminoácidos fazem parte, né, do nosso dia a dia, eu estou trazendo a estrutura do aspartame, que é um adoçante, né, sintético. Ele é formado por 2 aminoácidos, né, o aspartil, o aspartame, o aspartato e a fenilalanina. Então, aqui dá para ver o anel da fenilalanina, tá? Então, quando vocês adoçarem lá o café de vocês com aspartame, vocês lembrem que vocês estão colocando lá no café aminoácidos que estão ligados e que estão dando aquele sabor adocicado ao café. Existe a outra versão dessa mesma molécula, só que com uma diferença aqui, que eu tenho L-aspartato e L-fenilalanina, e no outro caso eu tenho L-aspartato e D-fenilalanina.
Então, na produção, eu posso ter a síntese, né, dessa outra molécula, e esse aqui não é adoçante, pelo contrário, ele tem um sabor bem amargo. Então, a indústria, né, que se programa para produzir aquele que é o adoçante. E por último, daí nós vamos seguir por os aminoácidos que são carregados com radicais carregados positivamente, que entra a lisina, a arginina e a histidina. Então, vejo que tem carga positiva aqui no radical, né? E também os que são carregados com radicais carregados negativamente, que eu tenho aqui o aspartato com carga negativa e o glutamato com carga negativa. Essa carga é adicional àquela carga da carboxila lá ligada a carbono alfa. Tá? Então, nesse caso, o aminoácido tem duas cargas negativas e uma carga positiva, né? E no caso anterior, aqui, por exemplo, a lisina, ele tem duas cargas positivas e uma carga negativa. E agora falando um pouco sobre nomenclatura, que isso aqui é interessante para a gente entender as sequências que a gente observa lá na bioinformática, né? Porque nós precisamos de códigos. Os aminoácidos são, na nomenclatura mundial, escritos na língua inglesa. Então vejam que a cisteína aqui está com um Y aqui, isso porque está escrito em inglês. A metionina está com TH, isso porque está escrito em inglês. Então, esse é o nome completo, né, inteiro do aminoácido. E de início, quando começaram as pesquisas com aminoácidos, para simplificar, eles foram identificados com 3 letras, que são as 3 primeiras letras aqui da palavra. Então, cisteína, cis, histidina, is, isoleucina já mudou um pouquinho porque é ile, metionina, met e assim por diante. Com o passar do tempo, essa nomenclatura foi mais simplificada, porque daí foi usada uma letra apenas. Então, a cisteína usa a letra C, a histidina usa a letra H e a isoleucina usa a letra I e assim por diante. Então, aqui embaixo eu também, né, tenho a treonina, por exemplo, que a letra é T, a prolina, que a letra é P, a leucina, que a letra L, a glicina, que a letra G. E agora que eu trago um exemplo para você ver, para vocês entenderem como as coisas evoluíram. Essa sequência que eu estou mostrando aqui é um fragmento da sequência do gene prio e também a proteína, a tradução da proteína prio. Então, o que está mostrado aqui na parte superior, na linha superior, é a sequência de nucleotídeos. Então, CTG, GCC, CTC, TTT, isso aqui é nucleotídeo. Abaixo, na linha, está o aminoácido correspondente. Então, leu de leucina, ala de alanina, leu de leucina, fe de fenilalanina, val de valina e assim por diante. Então, essa representação é uma representação mais antiga, tá? Que é a representação de 3 letras para o aminoácido. Agora, nós usamos normalmente a representação de uma letra. Então, é o que está mostrado nessa tabela. E aqui eu trago os 20 aminoácidos. A alanina, que é a ALA, ficou com a letra A arginina, que é a ARG, ficou com a letra R, asparagina, que é a ASN, ficou com a letra N, e assim por diante. Então, foi usado as letras do alfabeto. O triptofano, como já tinha a treonina, que ficou com a letra T, o triptofano ficou com a letra W. A tirosina, que também tem T, né, ficou com a letra Y, que é a próxima letra aqui ao lado do T. Então, ela ficou com a letra Y. Tá? Quem estabeleceu essa abreviação de uma letra foi essa pesquisadora, a Margaret Dayhoff, que ela trabalhava com estrutura de proteína. E aqui, nessa lista de 20 aminoácidos, não entrou a letra Z e não entrou a letra O. Mas eu vou mostrar para vocês que na sequência se descobriram outros aminoácidos e por isso essas 2 letras também foram usadas.
Por que a Margaret Dayhoff precisou usar essa questão aqui de diminuir o número de letras? Porque ela trabalhava com computador. E daí, 3 letras gastava muita memória no computador. Daí eles falaram, vamos botar uma letra só, porque facilita a nossa vida. E aí começou a usar, então, a nomenclatura de uma letra só. E é o que está marcado aqui, que eu trago de novo aquele exemplo que eu já mostrei anteriormente. Então, vejo que aqui a nomenclatura está a nomenclatura de uma letra. As letras em azul representam os aminoácidos, o M é metionina, o S é serina, e assim por diante. Tá? O P é prolina, o V é valina, o T é da treonina. Se tem um W por aqui. Não, não tem. Tá? Ó, o Y da tirosina, que está aqui, o F da fenilalanina também. Então, em vez de colocar, como eu mostrei no anterior aqui, que se escrevia TIR, se escrevia PRO, se escrevia GLN, agora para tirosina se usa Y, para prolina se usa P, né? Para glicina se usa o G, e assim por diante. Agora vejam que coisa interessante, né? E que justifica realmente por que que a Margarete teve essa ideia de reduzir o número de letras de 3 para 1. Lá nos anos 50, os pesquisadores usaram dados de refração de raio-x para determinar a estrutura da mioglobina, que é uma proteína que tem 153 aminoácidos. E aí tem essa foto histórica que eles mostram os dados em papel e que eles carregavam dessa maneira. Eles não tinham pendrive, eles não tinham HD externo, não tinham nada disso, né? Então eles tinham que imprimir os dados e analisar os dados em papel. E aí eles precisaram carregar os dados dessa forma, né, para conseguir determinar a estrutura de uma proteína de 153 aminoácidos. E aqui tá os aminoácidos que compõem essa proteína. Então, é a terceira linha que eu quero que vocês olhem. Tá aqui mostrado o aminoácido número 1, e daí o 5, 10 e assim por diante, vai subindo até o 70. E aqui também na última linha, tá, que ele vai lá até o 153. Então, para eles decifrarem essa sequência de aminoácidos, colocados nessa posição que representa a realidade na proteína, né, como uma estrutura biológica, eles precisaram fazer muitas análises lá na década de 50 até chegarem a esse resultado que está mostrado aqui. Na linha de cima está mostrada a sequência da hemoglobina, mas isso eu vou comentar mais tarde com vocês. E aqui está a estrutura terciária da mioglobina. Então, aqueles pesquisadores lá da década de 50, com todas aquelas análises que eles fizeram e que consumiu uma quantidade enorme, né, de dados, eles conseguiram chegar na sequência de aminoácidos, que é a sequência linear, que nós chamamos de estrutura primária da proteína, e que é codificada, né, pelo DNA, e depois, mais tarde, chegaram à estrutura tridimensional da proteína. Então, essa estrutura que não apresenta os aminoácidos, mas a gente subentende que os aminoácidos estão organizados aqui nessa estrutura tridimensional. Para saber mais a respeito dessa pesquisadora, né, e de como é que ela usou esses dados e tudo e transformou o estudo de proteínas, vocês podem ouvir esse vídeo aqui no YouTube, que foi produzido pela doutora Raquel Minardi, que é professora do curso de bioinformática da UFMG. É bem legal de ouvir os podcasts da Raquel. Agora nós vamos falar um pouquinho de uma novidade, que além daqueles 20 aminoácidos que são normalmente, né, mencionados e que fazem parte das proteínas, na década de 80 se descobriu um outro aminoácido, que é o 21º, chamado de selenocisteína. Então, ele é derivado da cisteína, só que aqui no radical, onde a cisteína contém um enxofre, ele tem um átomo de selênio.
Tá? E ele não é codificado por uma sequência, né, que nós chamamos de códon, que é uma sequência regular. E sim, ele é codificado por um códon de terminação. Tá? Então, lembrem que eu falei para vocês que naquela lista não tinha sido usado a letra Z e a letra O. Então, agora, a letra Z é utilizada para identificar na sequência as selenocisteínas. Então, se vocês virem uma sequência de aminoácidos que contém letra Z, significa que naquela posição existe uma selenocisteína. Então, aqui eu trago o exemplo, né, de enzimas que têm selenocisteína, então isso acontece na natureza, tá? Em vez de ter cisteína, esse aminoácido está substituído, a glutationa peroxidase e a glicina redutase, que são óxido redutase, são enzimas, né, que aparecem nas células que representam esse aminoácido. E mais uma novidade foi a pirrolizina. A pirrolizina é considerado o 22º aminoácido. Ele é identificado por 3 letras como PYL ou então com a letra O. Agora foi usado todo o alfabeto, né? E a pirrolizina foi descrita em 2002. Ela apareceu em um grupo especial de organismos que se chamam arqueias metanogênicas. Tá? Então, as arqueias não eram organismos muito estudados e com a era genômica elas começaram a ser estudadas, né, com bastante profundidade, então aí foi possível identificar esse tipo de aminoácido. E da mesma forma que no caso anterior da selenocisteína, ela não é codificada por um códon usual, assim, que codifica um outro aminoácido, e sim um códon de parada. Agora nós vamos falar um pouquinho de modificação de aminoácidos. Aqueles aminoácidos que são os listados na tabela, né, como os 20 aminoácidos, eles podem, depois que a proteína é montada, serem modificados. Então, aqui eu trago, por exemplo, o caso da prolina, que é o aminoácido original, que é decodificado no genoma, que pode, então, ser hidroxilado, quer dizer, um radical hidroxila liga nessa prolina para formar a hidroxiprolina. Não existe um código para hidroxiprolina, o código é para prolina. E após a tradução, essa prolina pode ser modificada para hidroxiprolina. A mesma coisa acontece com a lisina. O código é para lisina e após a tradução, essa lisina pode ser metilada para daí dar origem à metillisina. Ou, no caso do glutamato, que está mostrado aqui em preto, né? Lembre que o glutamato tem carga negativa no radical. O código é para glutamato e esse glutamato pode ser carboxilado para formar, então, o carboxiglutamato. No caso das bactérias, existe também uma estratégia no momento da tradução das proteínas, em que a metionina, que é o aminoácido mostrado aqui nessa estrutura em preto, apresenta um grupo formil ligado a ela para dar origem à formilmetionina. Isso que também é uma modificação de um aminoácido. E além daqueles 20 aminoácidos que compõem as proteínas e que existe um código genético para eles estarem na sequência proteica, existem os aminoácidos que são não proteicos. Então, a gente sempre às vezes pensa, nossa, só existem 22 aminoácidos na natureza. Não, existe muito mais que 22 aminoácidos. E existem aqueles 22 que são proteicos e os outros que não são proteicos. Então, eu trago 2 exemplos aqui, que é o caso da ornitina e da citrulina, que são intermediários lá no ciclo da ureia, então é um metabolismo de nitrogênio que a gente tem no organismo, né? Os mamíferos têm esse metabolismo no organismo e que envolve 2 aminoácidos não proteicos. Então, aqui só para a gente reforçar, carbono alfa, carboxila alfa, amina alfa, o hidrogênio ligado ao carbono alfa e o radical.
Aqui embaixo na citrulina, a mesma coisa. Carbono alfa, amina alfa, carboxila alfa, hidrogênio ligado a carbono alfa e o radical. Então, a gente sempre associa o aminoácido com proteína, mas existem aminoácidos que não são proteicos, mas que têm função biológica importante. Uma outra característica dos aminoácidos, que no caso mais específico é a cisteína, que tem esse radical SH aqui desculpe, tem essa ponta SH no radical, é que esses dois radicais aqui, eles podem oxidar, quer dizer, eles podem perder elétron e formar uma ligação química aqui, que a gente chama de ponte disulfeto ou ligação disulfeto, porque o sulfeto é o enxofre, tá? É o nome, né? Sulfur é do enxofre. Então, por isso, ponte ou ligação disulfeto. Essa ligação é relativamente estável e a única maneira de desfazer é a gente reduzir, quer dizer, a gente entrar com elétrons novamente. Então, um conceito, né, rapidinho aqui, se eu estou oxidando, eu estou perdendo elétrons, se eu estou reduzindo, eu estou entrando com elétrons no sistema. Então, quando os radicais da cisteína oxidam, eles formam a ligação de sulfeto. E formam esse par aqui que a gente conhece como cistina. Quando esse par é reduzido, quer dizer, eu estou entrando elétrons no sistema, aí eu volto ao que era originalmente uma cisteína livre mais uma cisteína livre. Então, isso aparece nesses dois exemplos, caso de dois hormônios humanos, a ocitocina e a vasopressina. Observem que aqui nessa ponta superior existe uma cisteína, está identificado, né, com 3 letras, e mais aqui no meio existe uma segunda cisteína. Então, se a gente imaginar que aqui tem um SH e aqui embaixo tem um SH, esses dois SH aqui oxidados podem formar a ponte. A mesma coisa acontecendo aqui na vasopressina, no início eu tenho uma cisteína, aqui embaixo tenho uma segunda, e os dois radicais aqui uniram por essa ligação de sulfeto. Então, isso é uma coisa que acontece naturalmente nos peptídeos e nas proteínas, desde que haja uma distância suficiente para que os dois radicais consigam ligar o enxofre com o enxofre, né? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidades? Oi, Bê. Oi, Suzana. tudo bem? Tudo jóia. Viu? É só para avisar que o Alisson, Sim. ele não conseguiu entrar na sala porque você cadastrou ali o e-mail dele, aquele chiquito, você cadastrou com um T e são 2 T's. Ah, desculpa. Dá uma olhadinha ali, por gentileza. Tá, Tá bom? tá, Eu até tentei chamar ele, né? Enviar o convite, mas eu vi que o e-mail estava faltando essa letra. Eu falei, vou avisar dele. Eu não reparei que eram 2 T's. Sim, não tem problema. Daí, você conseguindo alterar isso, você envia o convite ou quer que eu envie? Eu acho que daí ele fica normal, assim. Deixa eu Tá, ver se eu consigo alterar tá. agora. Até não, se não der agora, daí ele assiste a aula gravada, então, também, né? Tá bom, Tá tá, bom? Acho que é tá mais bem. fácil, né? Tá, se puder, manda um e-mail para ele se desculpando que eu não vi que tinha colocado um T único. Não tem problema, eu aviso ele, tá bom? Tá bem. Obrigada, Suzana. Obrigada a você. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Posso seguir? Bom, então vamos seguindo.
Agora, dando continuidade aqui ao nosso assunto, né, o que que nós vamos ver? Nós vamos verificar que esses monômeros, os aminoácidos que têm todas essas características que eu já apresentei, eles vão ser unidos por ligação peptídica para formar os peptídeos e as proteínas. Então, eu vou seguir agora, né, para o conceito de peptídeo e proteína. E aqui eu trago, então, a formação da ligação peptídica. Aqui é a união covalente entre dois aminoácidos. Olhando aqui na esquerda, eu tenho o aminoácido número 1, né, que tem o carbono alfa, o radical, amina alfa, carboxila alfa e hidrogênio ligado a carbono alfa. E aqui o que a gente verifica é a hidroxila do grupo carboxila. Aqui na porção direita da figura, eu tenho o segundo aminoácido com um radical diferente, né? Mais a amina e mais a carboxila. A ligação química, ligação peptídica, ela acontece entre a carboxila do aminoácido que está à esquerda com a amina do aminoácido que está à direita. E é um processo que a gente chama de condensação, onde ocorre a liberação de uma molécula de água. Então, aqui aparece embaixo, né, marcado em amarelo, a ligação peptídica. À esquerda, eu tenho carbono alfa ligado ao radical, carboxila, carbono carboxílico ligado a nitrogênio da amina, e o carbono alfa do segundo aminoácido ligado aqui no segundo radical. Então, normalmente, o que vocês vão enxergar, né, numa sequência de aminoácidos ligados é carbono alfa, carboxila, nitrogênio, carbono alfa. Depois, carbono alfa, carboxila, nitrogênio, tá? Sempre tendo essa alternância entre dois carbonos alfa, uma ligação peptídica. E aqui está mostrado exatamente a mesma coisa, né? O carbono carboxílico ligado ao nitrogênio da amina, ocorrendo a condensação, que é a liberação da molécula de água, e a formação da ligação peptídica. O que tem de novidade aqui nessa figura, que eu também já vou entrar, é que vocês observem que do lado esquerdo aqui da figura, quem ficou livre na molécula foi a amina. E no lado direito da figura, quem ficou livre na molécula é a carboxila. Então, o que a gente costuma identificar é que essa extremidade aqui de amina é chamado de N-terminal. E essa extremidade de carboxila é chamado de C-terminal. Vocês vão verificar que não existe proteína circular. As proteínas sempre têm duas extremidades. Uma extremidade N-terminal e uma extremidade carboxi-terminal. E a adição dos aminoácidos subsequentes, ela acontece sempre nessa extremidade carboxi-terminal, porque aqui é que forma a ligação peptídica com o próximo aminoácido que está entrando, né? Então, ele entra aqui pelo lado direito, enquanto que aqui o lado esquerdo configura o primeiro aminoácido da molécula. É o que está mostrado também aqui nessa figura. Amino terminal ou N-terminal, daí o primeiro aminoácido, a gente começa aqui sempre da esquerda, olhando a cadeia, né, da esquerda, e seguindo em direção à direita, onde a gente vai chegar no último aminoácido da cadeia, que apresenta a extremidade carboxi-terminal. E aqui, demarcado, né, pela cor amarela, eu vejo as ligações peptídicas que acontecem entre os aminoácidos. Em vermelho estão marcados os radicais, então eu posso contar quantos aminoácidos eu tenho aqui nessa cadeia só olhando os vermelhos, né? O número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Tenho 5 aminoácidos que estão ligados em sequência por 4 ligações peptídicas. Nessa figura eu trago um outro exemplo, mas agora eu já trago os aminoácidos com identidade, né? Localizo aqui
a extremidade N-terminal, isso me indica que é o primeiro aminoácido da cadeia, e que aqui no caso é uma alanina. O segundo é o glutamato, o terceiro é glicina, e o último é a lisina, e aqui embaixo eu vejo a extremidade carboxi-terminal. Então, sempre que vocês quiserem olhar uma cadeia de aminoácidos ligados por ligação peptídica, né, num peptídeo ou numa proteína, vocês localizem a extremidade N-terminal e ali vocês vão ter o primeiro aminoácido. Localizem a extremidade carboxi-terminal e vocês vão ter o último aminoácido da cadeia. Aqui eu trago exemplos de peptídeos que são biologicamente ativos, e vocês vão perceber que são sequências, né, pequenas de aminoácidos. Por exemplo, a glutationa tem 3 aminoácidos e já é uma molécula funcional, tá? As encefalinas têm 5, a angiotensina tem 8, vasopressina tem 9, bradicinina 9, ocitocina 9, glucagon já tem 29, insulina já tem 51, quer dizer, está aumentando um pouquinho o número de aminoácidos. Mas o que é importante a gente olhar é que esse número ainda é um número limitado de aminoácidos. E por isso, essas moléculas não são chamadas de proteínas, elas são chamadas de peptídeos. Desde o início da nossa conversa, eu estou diferenciando peptídeo e proteína. Então, aqui eu trago o conceito de peptídeo, que são moléculas formadas por um número limitado de aminoácido, mas que tem função biológica. Esse número, ele foi estabelecido de uma forma meio arbitrária como sendo o número 100. Porque o que se visualizou? Que a menor proteína que se conhecia lá na década de 50, mais ou menos, era uma proteína que tinha 104 aminoácidos. Então, se considerou que o que tinha além de 100 aminoácidos poderia ser considerado proteína, como função de proteína, e o que teria abaixo de 100 seria peptídeo, sendo que tinha função ou não tinha função. Aqui eu só estou trazendo os que são biologicamente ativos. Mas vocês vejam que uma estrutura com 3 aminoácidos já pode ser biologicamente ativa. Só que ela não vai ser chamada de proteína, ela vai ser chamada de peptídeo. E aqui todos os exemplos, aqui a função de todos os exemplos que eu estou trazendo para vocês é a função hormonal. Então, ele é um hormônio peptídico, mas não é uma proteína. Aqui é só para a gente ver a estrutura, né? Então, a ocitocina e a vasopressina, que foram os exemplos que eu já tinha falado anteriormente, e aqui a sequência deles. Ó, extremidade N-terminal, formação de pontes de sulfeto e extremidade carboxi-terminal. E aqui eu trago o caso da insulina, tá? A insulina é um peptídeo biologicamente ativo. Existe um gene para insulina, né, no nosso organismo, lá no nosso genoma, e esse gene dá origem a um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ser então traduzido para a síntese de um peptídeo, que é um peptídeo que tem mais de 80 aminoácidos, mas que vai sofrer processamento para daí dar origem àquilo que nós conhecemos como insulina, que é o hormônio peptídico. Tá? Então, aqui ao lado eu trago a figura, né, que representa a sequência de aminoácidos das 2 cadeias peptídicas da insulina. A cadeia A, com extremidade N-terminal e carboxi-terminal, com 21 aminoácidos. E a cadeia B, com extremidade N-terminal e carboxi-terminal, com 30 aminoácidos. Então, o conjunto, né, apresenta 51 aminoácidos. E essas 2 cadeias são unidas por pontes de sulfeto, porque vejam, tem uma cisteína aqui com enxofre na ponta, tem outra cisteína com enxofre na ponta, que formam uma ponte ou uma ligação de sulfeto. A mesma coisa acontece aqui embaixo.
Então, aqui está representado, né, o que acontece no processo de processamento da insulina. A insulina, quando é sintetizada lá a partir do RNA mensageiro, ela contém mais de 80 aminoácidos. Veja que aqui tem 80 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 86 aminoácidos é codificado pelo RNA mensageiro da insulina. Tá? Aí o que acontece? A cadeia, né, faz uma dobra sobre ela mesma, e daí se formam as pontes de sulfeto, que são aquelas duas que eu mostrei anteriormente. E aí, essa estrutura, dessa forma, passa pelo processo de processamento, que é liberar essa parte aqui de cima, a parte superior aqui da cadeia de aminoácidos, quer dizer, uma parte da insulina que foi sintetizada a partir do RNA mensageiro, ela não é biologicamente ativa. E aí, o que ficam? Ficam as duas cadeias, né, uma com 21 e outra com 30 aminoácidos, unidas por pontes de hidrogênio. Desculpem, pontes de sulfeto. E dá para perceber, né, que aqui eu tenho a ordem dos aminoácidos, né, que está colocada com uma ordem de 3 letras. Essa ordem, ela já está presente aqui na parte superior, né, dessa estrutura que a gente chama de pró-insulina, e ela é determinada geneticamente. E aqui está a estrutura tridimensional das duas cadeias, né? Então, em amarelo está a cadeia B, e em azul está a cadeia A. E aqui em cima a ponte de sulfeto, e aqui embaixo também a segunda ponte de sulfeto que une as duas cadeias, que mantém essas duas cadeias unidas, né? Para que eu tenha uma insulina biologicamente ativa. Nessa tabela, então, eu trago exemplos, e aqui eu volto para a questão daquela proteína que apresentava o menor número de aminoácidos, né, que é o citocromo C humano. Então, durante muito tempo se considerou o citocromo C humano como sendo a proteína com o menor número de aminoácidos, né? Vocês observem que na literatura vocês vão encontrar esse termo, número de resíduos. Por que eu uso esse termo resíduo? Porque, na verdade, eu não tenho o aminoácido inteiro. Na formação da ligação peptídica, ocorreu a liberação de uma molécula de água. Quer dizer, o aminoácido perdeu algum componente, né? Que foi hidrogênio e oxigênio. Por isso, os bioquímicos falam que ficou um resíduo. Mas vocês também podem falar de monômero, que talvez seja mais fácil para vocês. Ele contém 104 monômeros, contém 104 unidades de aminoácidos. E a partir do citocromo, né, eu vou aumentando o número de aminoácidos, não existe uma regra quantos aminoácidos tem que ter uma proteína, vai depender da proteína que vocês forem estudar. Então, vocês têm que estar preparados para encontrar proteínas de 104, de 245, de 4.536 aminoácidos, ou até de 26.926 aminoácidos. E vejam que essa proteína aqui, que é gigante, né, que se chama titina, ela está no músculo esquelético e no músculo cardíaco, esses 26.926 aminoácidos estão ligados em sequência por ligação peptídica, e eles estão em uma única cadeia. Isso significa que eu tenho uma extremidade N-terminal e uma extremidade carboxi-terminal. Que todos eles estão numa sequência única linear. Já no caso aqui em cima, por exemplo, o caso da quimiotripsina, eu tenho 241 aminoácidos, só que eles estão subdivididos em 3 cadeias peptídicas. Então, a proteína, a unidade proteica, ela está constituída por 3 cadeias de aminoácidos, que não precisam ter o mesmo número, vai depender da proteína. No caso do citocromo, os 104 estão numa única cadeia. No caso da hemoglobina, que tem 574 aminoácidos, eles estão subdivididos em 4 cadeias.
No caso da glutamina sintetase, que é uma proteína de bactéria, eu tenho 5.628 aminoácidos que estão subdivididos em 12 cadeias, então a unidade proteica é constituída por 12 cadeias. Isso quer dizer que eu tenho 12 extremidades N-terminal e 12 extremidades carboxiterminal. Porque, como eu comentei anteriormente, né, não existe proteína circular, onde a extremidade carboxiterminal esteja unida à extremidade N-terminal. Sempre eu vou ter, ou vou poder identificar, né, as duas extremidades. Aqui eu só trago uma observação para vocês relembrarem o que significa massa molecular, porque se alguém for trabalhar com isso, né, aqui na figura está mostrado massa molecular, tá? Então, só para a gente identificar o que significa esse tipo de notação. As proteínas são expressas em massa molecular, não é grama, miligrama, micrograma, e sim massa molecular, e a massa molecular é expressa em Dalton. Tá? Então, o que significa um Dalton? Um Dalton é uma unidade de massa atômica. Tá? E aqui está mostrado, né? Então, o que significa isso? Dá 1 por 16 de 1/6, né? De 0,22 vezes 10 na menos 23 gramas, tá? Então, um Dalton dá aproximadamente 1,66 vezes 10 na menos 24 gramas, quer dizer, uma coisa mínima, 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 tá? É a massa para expressar, né, a notação para a gente expressar proteína. A gente não diz quanto pesa uma proteína, a gente pergunta qual é a massa da proteína. A massa da proteína é 2 Daltons, é 5 Daltons, sei lá, 2.000 Daltons. A gente não usa a notação em grama, micrograma, miligrama, ou qualquer coisa assim. Aqui nessa figura, eu trago uma comparação entre duas proteínas. Aqui são proteínas de bovinos, né? Então, o citocromo C de bovino e a quimiotripsina de bovino. O citocromo C tem 104 proteínas, a gente já viu lá atrás. E a quimiotripsinogênio tem 245 proteínas. E o que a gente pretende responder com essa figura? Será que é obrigatório todos os aminoácidos que a gente conhece, aqueles 20 que a gente conhece, estarem presentes numa proteína? Na verdade, não, porque a presença ou ausência de um dado aminoácido na proteína está registrada lá no DNA, se aquele aminoácido vai estar presente ou não naquela dada proteína. E quantos aminoácidos, por exemplo, quantas alanina, quantas arginina, quantos aspartato, quantas glicinas vão estar presentes na proteína que eu estou estudando? Isso vai depender também do que está no DNA. Tá? Então, para você conhecer uma proteína, você pode pegar a estrutura a sequência do DNA, né, e fazer uma tradução computacional dessa sequência para você observar quais são os aminoácidos que estarão presentes e qual o número, em que número, né, que eles vão se apresentar na proteína. Então, por exemplo, aqui, se eu comparar citocromo com quimiotripsinogênio, eu tenho 6 alaninas em citocromo e 22 alaninas em quimiotripsinogênio. Sim, elas são proteínas diferentes e o genoma lá no gene delas, elas são diferentes. A mesma coisa a valina, ó. 3 valinas para citocromo, 23 valinas para quimiotripsinogênio, tá? Aqui já lisina, 18 para citocromo, 14 para quimiotripsinogênio, quer dizer, já tem uma proporção mais ou menos parecida desse aminoácido nas duas. Tá? E aí tem aquelas que aparecem só uma vez, uma serina, uma treonina, 4 tirosinas, 4 tirosinas aqui no quimiotripsinogênio também. Então, é uma coisa que os bioinformatas fazem,
né? Pegar o genoma, traduzir o genoma, comparar as proteínas entre si e verificar se a proporção, por exemplo, de alanina se corresponde ou não corresponde, de valina se corresponde ou não corresponde. Agora vamos ver, né, algumas características que eu quero destacar, né, no caso dos peptídeos e das proteínas. Os aminoácidos estão dispostos numa ordem que é definida geneticamente. Isso, também está definido geneticamente o número de cadeias, que pode ser uma só, e com isso eu vou dizer que a proteína é monomérica. Se tiver duas ou mais cadeias, eu vou dizer que essa proteína é oligomérica. E aqui eu posso ter cadeias iguais ou diferentes, aí vai depender, eu vou ter que analisar, tá? E na composição final, eu vou poder ter somente aminoácidos, que daí eu vou chamar de proteína simples, ou além dos aminoácidos, naqueles processos de modificação que eu comentei com vocês ali anteriormente, eu posso ter um grupo adicionado, que nós vamos chamar de grupo prostético, e aí a proteína vai ser conhecida como proteína conjugada. Então, esses termos são importantes para vocês se acostumarem com eles, porque se algum dia vocês lerem na literatura ou ouvirem falar, a proteína é monomérica, isso quer dizer que tem uma extremidade N-terminal e uma extremidade carboxy-terminal. Não, a proteína é oligomérica, tem mais de uma extremidade N-terminal e mais de uma extremidade carboxy-terminal. A proteína é simples, quer dizer, ela só tem aminoácidos. Ah, não, a proteína é conjugada, ela tem aminoácidos e mais alguma coisa, que daí você tem que investigar o que é essa mais alguma coisa. Então, aqui eu trago agora um exemplo de uma estrutura tridimensional de uma proteína, né, que nós chamamos de proteína globular, porque ela tem essa estrutura mais arredondada. É uma proteína monomérica, porque ela tem uma extremidade N-terminal e tem uma extremidade carboxy-terminal. E também isso me indica que ela tem uma única cadeia polipeptídica. E também é uma proteína simples, porque não tem nada além de aminoácidos compondo essa proteína. Então, aqui eu posso ilustrar, né, com todos aqueles elementos que eu comentei no slide anterior. Nesse slide, eu mostro para vocês que a cadeia peptídica, né, aqui um monômero, porque tem uma extremidade N-terminal e uma carboxy-terminal somente, ela pode se organizar no espaço. Então, ela pode assumir essa conformação tridimensional que a gente costuma visualizar nas figuras, que é a mesma que eu mostrei aqui nessa figura. Então, se eu pegar aqui a partir da extremidade N-terminal, todo esse fio que está mostrado aqui, e que está assumindo, de vez em quando, essa estrutura helicoidal, e depois voltando a ser uma estrutura mais aleatória, e aí voltando a mostrar essa estrutura em flecha, tudo isso aqui é cadeia peptídica que contém aminoácidos. Só que nesse momento eu não estou mostrando a sequência de aminoácidos. Eu estou mostrando que a estrutura da proteína no espaço está nessa forma. Só que essa estrutura, ela é dependente da sequência de aminoácidos que a proteína tem. Isso eu vou comentar com vocês mais para frente. Mas é importante a gente já acostumar o olhar, porque normalmente quando eu estou falando de estrutura de proteína, no espaço, eu não represento a sequência de aminoácidos. Eu apenas represento como se a cadeia polipeptídica fosse essa corda aí que está sendo usada para representar na figura. É o que está mostrado aqui. Então, voltando para a mioglobina, que é aquela proteína, né, que a sequência de aminoácidos foi determinada na década de 50. Então, aquela sequência de 153 aminoácidos, ela está disposta nesse fio cinza que está todo enrolado.
e que daí está dobrado sobre ela mesma. Então, essa é a estrutura tridimensional da mioglobina, que pode ser representada também de outras formas, que são mostradas aqui ao lado. Isso vai depender de que tipo de pesquisa você está realizando e o que você quer informar com essa pesquisa. Se você quer mostrar mais a parte de disposição no espaço, então normalmente você usa essa figura que está em B. Se você quer mostrar a nuvem eletrônica que existe, né, porque é todo o átomo que está compondo a proteína, você usa esses outros exemplos que estão mostrados aqui. Se você quer mostrar as relações entre os aminoácidos, entre algum grupo químico específico, aí você usa essa representação que está em D. E aqui em E é aquela representação que eu já tinha comentado com vocês anteriormente, né? Que significa que todos os elementos estão mostrados por bolinhas. Então, é que daí, como todos os átomos estão mostrados por bolinhas, aí ela acaba assumindo essa estrutura bem globular. Aqui a gente percebe que ela tem estrutura globular. Nessa representação em A é mais difícil de a gente perceber, mas quando a gente começa a trabalhar com proteína, a gente se acostuma a imaginar que a representação em A representa, né, aquilo que está em E, e que realmente a proteína tem um formato esférico ou globular. Aqui também é uma forma de a gente representar a proteína, tá? Então, começando aqui pela parte superior, essa proteína é a irisina, ela é um homodímero. O que significa isso? Homo é que é igual, dímero é que são dois. Então, a proteína é formada por duas cadeias peptídicas iguais. Ela é um oligômero, tá? Formada por duas cadeias peptídicas iguais. E começando aqui na parte superior da figura, eu represento, né, ou apresento uma representação que é uma representação bem simples. Eu estou mostrando uma barra onde eu tenho a extremidade N-terminal, aqui à esquerda, e a extremidade carboxy-terminal à direita. E essa barra é a sequência de aminoácidos da proteína. Aí essa barra está subdividida em cores, onde eu estou mostrando que esses fragmentos da proteína têm funções distintas. E a gente chama esses espaços aqui de domínios. Eu costumo fazer uma relação bem simplificada do que significa o termo domínio. Compare essa sequência como se fosse a sua casa. Você tem o domínio cozinha, o domínio quarto, o domínio sala de jantar, o domínio banheiro, o domínio lavanderia, mas o conjunto é a casa. E cada domínio tem a sua função dentro da casa, no conjunto maior. Então, aqui na proteína acontece a mesma coisa. Existem sequências de aminoácidos dentro da proteína que têm uma funcionalidade bem determinada. E essa sequência a gente chama de domínio. Então, aqui, por exemplo, domínio irisina, domínio citosólico. São dois domínios que estão bem identificados aqui. Eu já estou relacionando estrutura com função. E agora eu quero que vocês olhem aqui embaixo, na letra C, onde representa que eu tenho um dímero. Então, eu tenho aqui uma unidade, que é essa unidade que está representada aqui em cima, N-terminal, C-terminal, em verde, e a mesma unidade aqui representada numa cor mais azulada, também N-terminal, C-terminal. Os autores aqui colocaram duas cores, né, diferentes, mas na verdade é a mesma sequência de aminoácidos aqui no verde e a mesma sequência de aminoácidos no azul. Por isso eu tenho um homodímero. Dímero porque são duas cadeias peptídicas e homo porque elas são consequências de aminoácidos iguais.
voltando aqui para o prion, né, porque eu fico usando sempre a mesma figura, né, para ilustrar. Aqui eu tenho uma sequência de aminoácidos, né, que foi determinada geneticamente, e essa sequência de aminoácidos me dá essa estrutura tridimensional da proteína. Então, vejam, é uma forma de representar aquela sequência de aminoácidos que vocês viram ali, que agora os aminoácidos não estão marcados aqui, mas eles estão naquela posição mostrada na figura anterior. E novamente marcado N-terminal, carboxy-terminal, ou C-terminal e amina terminal aqui, né? O início da cadeia aqui, no N-terminal, o fim da cadeia no C-terminal, e esse dobramento que a cadeia está fazendo sobre ela mesma indica que os aminoácidos que estão naquelas posições estão induzindo a cadeia a se dobrar dessa forma. Então, nesse momento aqui, eu não tenho o interesse de representar os aminoácidos, porque eu já conheço a posição dos aminoácidos por essa representação que está aqui. Então, quando eu faço uma análise de proteína, eu começo pelo DNA, passo pelo RNA, chego na sequência de aminoácidos. Daí, a partir dessa sequência de aminoácidos, eu posso chegar na estrutura tridimensional da proteína. Então, se eu quiser saber quem são os aminoácidos que estão nessa região, eu volto para essa representação anterior. E daí olhar, ó, aqui eu tenho extremidade carboxy terminal, então os aminoácidos que eu tenho aqui nessa extremidade são esses que estão marcados aqui. E aqui é só para mostrar de novo a estrutura do prion. O prion é um monômero, porque é uma única cadeia polipeptídica, então é um monômero, é uma proteína monomérica, tá? E uma curiosidade sobre o prion, e que foi, assim, alardeado muito no início, acho que dos anos 90, é que o prion é uma proteína infecciosa. E aí se descobriu que o prion poderia mudar um pouco de forma no espaço, mesmo não mudando a sequência de aminoácidos, para ele se tornar, para essa proteína adotar a forma infecciosa, ela precisa mudar a sua estrutura tridimensional. Então, aqui, à esquerda, eu trago a estrutura tridimensional de um prion considerado normal, e à direita, a estrutura tridimensional de um prion já considerado como uma forma infecciosa. Não houve alteração da sequência de aminoácidos. O que houve aqui foi a alteração da estrutura tridimensional, de como aquela sequência de aminoácidos se dobra no espaço. Isso aqui é uma característica bem particular desse tipo de proteína, tá? E que ainda é objeto de muito estudo ainda, porque é uma coisa até estranha, né, da gente pensar que a proteína pode mudar de forma, mesmo sem mudar de sequência de aminoácidos. Aqui eu trago outros exemplos de proteínas monoméricas, só para a gente perceber que existe uma variedade de estrutura tridimensional. Cada uma delas tem a sua sequência de aminoácidos e por isso ela tem a sua estrutura tridimensional própria, desculpe. Então, aqui citocromo C, lisozima e ribonuclease. Mas só olhem que existe diversidade, é isso que importa vocês olharem nesse momento. Agora eu trago uma proteína oligomérica, que é clássica, que é a hemoglobina. Tá? Então, ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas. As cadeias estão mostradas em cores diferentes, então cinza, azul, vermelho e azul mais escuro. Cada cadeia tem extremidade N-terminal e carboxy-terminal. Tá? Então, por isso, são 4 monômeros que estão formando um oligômero. Tá? E como são 4, nós também costumamos identificar esse número. Então, tetrâmero. Meros é do monômero, da unidade aqui, da cadeia.
tetra é porque são 4, então ela é tetramérica, ou é um tetrâmero, tá? Cada cadeia que compõe a unidade proteica, porque a unidade proteica agora tem mais de uma cadeia, tá? Então, cada cadeia é chamada de subunidade. Só deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vejam, nesse caso aqui, eu tenho uma única cadeia. Então, essa cadeia é a unidade proteica. E eu simplesmente digo, ela é uma proteína monomérica. A mesma coisa aqui com a lisina e a mesma coisa com a ribonuclease, todas proteínas monoméricas. Aqui, como eu tenho mais de uma cadeia polipeptídica compondo a unidade funcional, cada cadeia é chamada de subunidade. Então, aqui eu tenho 4 subunidades. Elas são individuais. Quando elas estão interagindo, as 4 juntas aqui, elas estão formando a unidade proteica, que é conhecida como hemoglobina. E no caso da hemoglobina, eu tenho 2 subunidades iguais e 2 subunidades diferentes. Então, por isso eu chamo 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Agora, se eu tiver, além da composição de aminoácidos, eu tiver alguma coisa a mais que não é aminoácido, então eu vou ter a proteína conjugada. E aí eu vou ter que perguntar, qual é esse grupo que está a mais aqui, que está junto com a proteína que eu estou estudando? Esse grupo pode ser lipídio, carboidrato, fosfato, pode ser o grupo M, pode ser ribonucleotídeo de flavina, pode ser metal, como ferro, zinco, cálcio, molibdênio ou cobre. Então, realmente eu vou ter que verificar se a minha proteína é uma proteína simples, se ela contém só aminoácidos e ela é funcional, ou se além dos aminoácidos, para ela ser funcional, ela tem que ter mais alguma coisa ligada a ela. E aí a pergunta é: quem é esse grupo que está ligado a ela? Ah, esse grupo é um lipídio, então ela é uma lipoproteína. Não, o grupo é um carboidrato, então ela é uma glicoproteína. O grupo é um fosfato, então ela é uma fosfoproteína. O bom é que já está indicado no nome aqui, né? Que a gente já pode ter uma ideia. Eu trouxe exemplos aqui ao lado na figura, mas não é relevante a gente discutir esses exemplos. Então, se nós compararmos agora a mioglobina com a hemoglobina, a mioglobina é uma proteína monomérica. Isso quer dizer que tem um gene que codifica uma proteína de 153 aminoácidos e ela é funcional com uma cadeia polipeptídica somente. Mas ela é uma proteína conjugada, porque além dos aminoácidos que estão dispostos nessa parte cinza aqui da cadeia, existe também um grupo que não é aminoácido ou proteína, que se chama grupo M, e que faz parte do conjunto mioglobina. É aqui nesse grupo M que liga o oxigênio, porque a mioglobina é uma proteína de músculo que está especializada em ligar oxigênio. O oxigênio não liga no aminoácido da proteína, o oxigênio liga no grupo prostético da proteína, que nesse caso é o grupo M. No caso da hemoglobina, para a hemoglobina eu tenho 2 genes. O gene que codifica para as cadeias alfa e o gene que codifica para as cadeias beta. Então, esses genes são transcritos em RNA mensageiro, o RNA mensageiro é traduzido para as cadeias alfa e para as cadeias beta, que vão compor a unidade hemoglobina. Então, eu preciso de 4 cadeias polipeptídicas para compor a unidade hemoglobina. E a função da hemoglobina é ligar o oxigênio, mas agora no sangue, não no músculo, como no caso da mioglobina. E cada uma das cadeias da hemoglobina contém um grupo prostético M, que é esse que está mostrado em vermelho. Aqui está meio escondido, mas aqui está bem saliente e ali também está bem escondido.
A mioglobina, como ela tem uma única cadeia polipeptídica e um grupo M, ela consegue ligar um aminoácido. Desculpe, um oxigênio. Foi confusão, é um oxigênio. Na hemoglobina, como eu tenho 4 cadeias polipeptídicas e cada cadeia polipeptídica tem o seu grupo M, o seu grupo prostético, a hemoglobina pode ligar 4 oxigênios. Então, em termos de eficiência de transporte de oxigênio, a hemoglobina é mais eficiente porque ela carrega até 4 oxigênios de uma vez. E a mioglobina só consegue carregar um oxigênio de cada vez. Mas é que elas também têm, elas estão em lugares diferentes, né? E, logicamente, objetivos diferentes. Cada uma, a seu modo, é bem eficiente. Aqui é só para representar o que é esse grupo conjugado. Então, é essa estrutura aqui formada por uma grande quantidade de carbonos, hidrogênios, nitrogênios, oxigênios, e aqui no meio tem um ferro, tá? E aqui nesse átomo de ferro, como está mostrado aqui ao lado, de forma representativa, é que liga o oxigênio. Então, vejam, se eu tiver uma mioglobina sem o grupo M, eu não consigo ligar o oxigênio. Se eu tiver uma hemoglobina sem o grupo M, também não consigo ligar o oxigênio. Aqui também é para mostrar o oxigênio ligando no ferro. Tá? E agora a gente vai voltar um pouquinho atrás na ligação peptídica. Até esse momento, alguma dúvida, algum comentário? Querem que eu volte em algum slide? Professora, Pode falar. Uma dúvida, mas você mostrou as pontes de sulfeto como forma de ligação entre as cadeias, inclusive na própria cadeia. Elas seriam as mais comuns ou seriam as únicas formas dessas ligações? Não sei se vai discutir mais sobre. Entre os enxofres, só pode formar ponte de sulfeto. Tá? E isso só acontece entre esses dois, entre duas cisteínas. Tá? Isso é uma característica do grupo SH que está na ponta do aminoácido ali no radical. Existem ligações de hidrogênio, existem outras ligações. Existe ligação do tipo positivo-negativo, isso eu vou falar amanhã quando eu falar de estrutura de proteína. Tá? Mas comentando ponte de sulfeto, é só formada entre radical de cisteína. Não existe outro tipo de elemento que possa formar ponte de sulfeto em proteína. Ok, professor, entendi. Obrigado. Obrigado. Bom, se não tem mais perguntas, eu vou seguir. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um passinho para trás, porque a gente vai falar da ligação peptídica. E eu vou voltar novamente para aquela questão que eu já tratei lá no caso dos lipídios, né, de configuração cis e trans. Então, configuração cis é quando eu tenho aqui uma ligação entre dois carbonos e os ligantes iguais aqui estão para o mesmo lado. Então, os hidrogênios aqui estão para cima. No caso da configuração em trans, eu tenho um hidrogênio para cima e o outro hidrogênio para baixo. Quer dizer, eles estão em lados opostos da ligação que eu estou analisando. E aí eu volto para a ligação peptídica, né, para a gente olhar aqui a representação, né, da ligação peptídica, mostrando carbono alfa, carbono carboxílico, amina alfa, carbono e carbono alfa. Aqui está a ligação peptídica entre o carbono e o nitrogênio. E eu vou olhar quem são os ligantes que estão aqui nessa ligação, que é o hidrogênio ligado ao nitrogênio e o oxigênio ligado ao carbono. E eu já, até pela forma, né, de que foi marcada a ligação, eu consigo perceber que o hidrogênio está oposto ao oxigênio.
Então, essa ligação aqui é uma ligação em trans. Os ligantes estão em trans. Se o hidrogênio estivesse para baixo, daí eu diria que era uma ligação em cis. Mas aqui, como eles estão opostos, é uma ligação em trans. E aqui eu trago de novo, né, a estrutura da ligação peptídica, carbono e nitrogênio ligando, carbono alfa, carbono carboxílico, nitrogênio alfa e carbono alfa. Oxigênio agora lá para cima, hidrogênio que é para baixo, em trans. E a gente pode observar, né, que existe um plano aqui envolvendo essa ligação. Então, eu estou evoluindo aqui nessa questão, né, para vocês observarem que quando eu olho uma ligação peptídica em relação à outra, quem está separando uma da outra é um carbono alfa, que está aqui marcado, ó. Então, eu tenho carbono alfa, ligação peptídica, depois carbono alfa, ligação peptídica e assim por diante. Então, um carbono alfa separa duas ligações peptídicas. E existe uma possibilidade de rotação aqui em torno desse carbono alfa, tá? Só que essa rotação aqui, ela é significativa quando eu comparo com a possibilidade de rotação entre nitrogênio e carbono, que aqui é bem menor, e eu já vou explicar por quê. Olhem como fica aqui se a gente considerar agora, né, a cadeia disposta em bolinha e bastão. Então, carbono alfa, ligação peptídica, carbono alfa, ligação peptídica, carbono alfa, ligação peptídica. Então, vai se alternando. E a ligação peptídica está num plano, tá? E aqui está a possibilidade da rotação. Então, imaginem que isso aqui é um colarzinho de contas que você está rodando de um lado para o outro, né? Você pega uma conta, roda para um lado, pega outra conta, roda para o outro aqui, em torno de um ponto específico aqui do teu colar. Tá? Então, por isso é que a cadeia polipeptídica, ela pode assumir aquela conformação tridimensional no espaço. E isso aqui também tem uma justificativa, porque vejam que aqui no carbono alfa tem o radical ligado. Aqui no carbono alfa tem o radical voltado para baixo. Aqui no carbono alfa tem o radical voltado para cima. Então, isso é uma forma de acomodar o radical na cadeia, porque o radical pode ser um bem pequenininho, como um hidrogênio, ou pode ser um bem grandão, como o caso de um triptofano ou de uma fenilalanina que tem aquele anel aromático. Não vou encontrar isso. Tá? Então, eu vou dar exemplo amanhã a respeito disso aqui, tá? Eu vou voltar nesse exemplo para a gente ver uma figura de acomodação dos aminoácidos. Uma outra característica da ligação peptídica é que ela tem um caráter de dupla ligação. Então, vamos olhar essa figura aqui ao lado, à esquerda, que tem uma ligação peptídica clássica. Carbono alfa, carbono carboxílico, o nitrogênio da amina, carbono alfa. Então, a minha ligação peptídica está aqui entre carbono e nitrogênio. Vejam que aqui, nesse carbono carboxílico, tem uma dupla ligação com o oxigênio. Quimicamente, existe um fenômeno que a gente chama de ressonância, que significa o quê? Que essa dupla ligação, ela pode cair aqui para baixo, ela pode vir para cá, ó, como está mostrado aqui. Quer dizer, ela tem um efeito de dupla ligação entre carbono e nitrogênio, e formando uma coisa desse tipo que está mostrado aqui à direita. Então, ela fica ressonando, ela fica pulando entre a dupla ligação, ela fica pulando entre carbono e oxigênio e carbono nitrogênio. Tá? Então, nós dizemos
que essa ligação peptídica, ela tem um caráter de dupla ligação. Ela não é uma dupla ligação perfeita, estável, mas ela sofre o efeito aqui dessa dupla ligação do carbono com o oxigênio. Por isso, justifica que existe maior rotação aqui em torno do carbono alfa do que rotação aqui entre oxigênio e, entre carbono e nitrogênio. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a distância aqui, ó, da ligação carbono-nitrogênio, ela é menor do que a distância entre carbono-carbono aqui, ou carbono-oxigênio aqui. Mais aqui carbono-carbono. Vejam que aqui eu tenho uma medida que é de 1,53. E aqui eu tenho uma medida que é menor, tá? Que é de 1,46. Isso quer dizer, porque por causa do efeito da dupla ligação, essa ligação carbono-nitrogênio ela é mais curta do que a ligação carbono-carbono que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, isso é uma consequência do efeito da ligação dupla entre o carbono e o oxigênio sobre a ligação carbono-nitrogênio. Porque essa ligação simples carbono-nitrogênio é mais larguinha do que essa ligação dupla carbono-nitrogênio, porque as ligações duplas elas são mais curtas que as ligações simples. Tá? Isso limita o que a proteína pode assumir no espaço, porque é como se você tivesse uma travinha ali naquele ponto. Tá? E a proteína não dobra bem ali naquele ponto carbono e nitrogênio, mas ela dobra bem nesse ponto carbono-carbono que está aqui ao lado. Nós vamos passar agora para os outros níveis, só que eu não vou continuar hoje, eu vou continuar amanhã, eu só vou dar uma introdução. Então, existem os níveis estruturais que são assumidos pelas proteínas, que eu estou chegando nisso, né? Porque eu estou passando da sequência de aminoácidos ligados por ligação peptídica para uma estrutura tridimensional, que é como a proteína se dispõe no espaço. Então, o primeiro nível estrutural de uma proteína é a sequência de aminoácidos que ela contém e que foi determinada geneticamente e que tem todas essas características que eu acabei de falar. A prolina está ligada com a alanina, que está ligado com o aspartato, e cada ligação é uma ligação peptídica, que tem um caráter de dupla ligação, então que não pode rotar muito ali naquela ligação, mas pode rotar na ligação carbono-carbono, e essa estrutura primária, ela vai se dispor no espaço. Então, ela vai se dobrar para ela se dispor no espaço e assumir uma configuração tridimensional. Tá? Só que essa configuração tridimensional, que a gente já começa a chamar de estrutura secundária, estrutura terciária e vai acabar como estrutura quaternária, ela depende unicamente da estrutura primária. Eu vou olhar a estrutura primária da proteína e vou predizer a estrutura secundária, a estrutura terciária e posso chegar até uma estrutura quaternária. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui e olhar essas duas proteínas, a mioglobina e a hemoglobina, esse dobramento espacial que a mioglobina apresenta depende da sequência de aminoácidos que ela tem. Depende daqueles 153 aminoácidos. A mesma coisa para a hemoglobina. Cada cadeia polipeptídica da hemoglobina tem um dobramento espacial próprio, que é caracterizado pela sequência de aminoácidos que essa subunidade contém. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, estrutura secundária,
que é uma sequência mais reduzida aqui da cadeia polipeptídica, e estrutura terciária, que é a proteína como um todo, desde a sua extremidade N-terminal até a sua extremidade carboxy-terminal. No caso da hemoglobina, como eu tenho mais de uma cadeia polipeptídica compondo a unidade, então eu vou chegar num nível estrutural maior, que se chama estrutura quaternária. Porque eu vou encontrar estrutura primária, estrutura secundária e estrutura terciária em cada uma das subunidades da hemoglobina. E a junção das 4 subunidades da hemoglobina é que eu vou chamar como estrutura quaternária. Então, esses aspectos eu vou retomar amanhã, a gente vai partir, né, desse ponto amanhã, para a gente discutir mais essa questão da organização tridimensional da cadeia polipeptídica. E agora, voltando, né, para o aspecto da bioinformática, como é que eu vou aplicar essas informações na bioinformática? Existe um vídeo no YouTube que mostra bem isso, que exemplifica muito bem isso, né? Como que eu encontro dados para trabalhar com bioinformática estrutural? Porque que dados de que eu estou falando? Eu estou falando dados de genoma, estou falando dados de aminoácido, para montar uma estrutura tridimensional de uma proteína, que se chama a bioinformática estrutural. Tá? Então, se vocês já tiverem curiosidade, né, vocês já podem assistir esse vídeo para dar uma ideia de como é que vocês vão usar essa informação básica para vocês interpretarem os dados que posteriormente vocês vão aplicar nas dissertações de vocês. O nosso último slide de hoje.